Então vamos dizer, grandes para servir e pequena para se importar. Amém? Semana que vem você vai ver ali na nossa placa ali, vai estar escrito, vai ser bênção de Deus. Vamos à nossa confissão de fé. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Pode colocar aí para o pessoal começar junto. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptível. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Porque ela é poderosa. E sem ela aqui nessa noite, ó Deus, sairíamos tão vazios e sem transformação. Te pedimos nessa noite, fala conosco. Enche o nosso coração e a nossa vida. Dê oportunidade a muitos de nós de recomeçar aqui, Pai. Marcar um novo tempo. Marcar uma nova história. A partir do agora e do hoje. Mas para isso te pedimos, ó Deus, que a tua palavra nos envolva e nos impacta. Para a glória e para a honra do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Enquanto você se assenta, eu quero trazer uma orientação bem rapidinho. Peço que você preste bastante atenção e me interprete com todo amor no coração. Meus irmãos, esse é um momento tão especial de Deus para nós. Eu quero te pedir a você que não entre nas suas redes sociais, não entre no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, seja no que for, no momento do culto. Eu sou do ministério, estou trabalhando, sou líder, seja você quem for. Se você for líder da igreja, for ministério, ninguém nesse momento distraído com qualquer outra coisa. Que nós possamos ser um povo que preze pela palavra de Deus. Um povo que preze pelo cuidado de Deus com a nossa vida. Olhe para mim. Um instante, você perde uma formação de pensamento, você se desconecta com a palavra e você perdeu. Para a sua semana, para o seu mês, para a sua história, uma palavra que poderia mudar o seu dia. Os bereanos eram um povo faminto pela palavra de Deus. Eles ouviam os apóstolos, iam para casa e verificavam se aquilo que eles estavam falando eram verdadeiramente certo. Paulo disse que eles eram mais nobres. Na verdade não Paulo, Lucas em Atos dos Apóstolos, disse que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então, que possamos ter esse zelo, esse cuidado. Você abre aí uma rede social, a pessoa que está do seu lado distrai e fica aquela coisa. Então, que possamos ser bem conectados naquilo que Deus tem para nós, com todo amor, com todo carinho no seu coração. Não conversa, não distrai, receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém, povo de Deus? Salmo 32, abra comigo. Quero falar de recomeço nessa noite. Recomeço. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Nos dá a oportunidade de recomeçar, de começar de novo, de dar um novo pontapé na nossa história. E nada melhor do que pegarmos a história de alguém tão inspirador para nós, Davi. Nós abrimos esse culto com o Salmo 51, que é um salmo que faz par com o Salmo 32, no sentido de tema. Foram compostos debaixo de um mesmo pano de fundo. Foram escritos por conta de algo que aconteceu, de um momento crucial, de um momento, como que podemos dizer, muito marcante da história de Davi. E aqui no Salmo 32 e no Salmo 51, nós intitulamos, no saltério, como Salmos de confissão. E esses salmos de confissão esconde neles e traz dentro deles algo muito importante para nós.
A graça de olharmos para eles e enxergarmos que há uma bênção de Deus nas nossas vidas para podermos recomeçar, para podermos retomar a nossa vida a partir de um ponto, a partir de um estágio. Há um reset. Nós podemos resetar, reiniciar a nossa história com Deus. Deus não nos joga fora após os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos e as nossas frustrações. Vivemos no tempo do descartável. Posso pegar um copo aqui descartável, bebê-lo, e ele vai direto para o lixo. Essa caneca não. Essa caneca eu bebo hoje, eles os lavam e retornam amanhã, para continuar a cumprindo o propósito. E o Salmo 32, nós vamos ler todo o Salmo, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Exultai, vós todos, que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos a história de Davi, é uma história muito inspiradora para todos nós. A gente vê de maneira pela qual o Senhor o separa, o chama, por trás de um rebanho de ovelhas, ainda quando adolescente. Acredita-se que por volta dos 15 a 16 anos, Davi não é chamado nem sequer para participar da presença do profeta na sua casa. O profeta manda chamar a família toda e eles deixam o menino de fora. Tamanha talvez a insignificância Davi tinha diante dos seus irmãos. Até o profeta, ao olharem para aqueles homens, olhou para eles e disse: olha, um homem forte, grande, certamente está aí diante de mim o novo rei de Israel. Mas o Senhor disse para Samuel: olha, Samuel, eu não sou como os homens. Os homens vêem a aparência, eu vejo o coração. Passou todos os irmãos de Davi, e nenhum deles foi o escolhido pelo Senhor. Mas Davi é chamado por detrás das malhadas, ungido e separado pelo Senhor. Naquele momento diz as Escrituras que o Espírito Santo toma a vida dele, muda o coração dele, se apossa de Davi. E nós vemos como que Davi é instruído e impulsionado por Deus de maneira extraordinária. Vimos a história de Davi e acreditamos que as coisas aconteceram com ele do dia para a noite. Não. Davi passa de uma escola de Deus. E a escola de Deus não é a escola dos pais de hoje. Nosso Deus, Ele é Pai, Ele é justo. E Ele conhece o melhor para a nossa vida e sabe tudo que está dentro do nosso coração. Há um livro muito, muito legal, indico para você ler. Se você
quiser guardar na sua mente ou anotar, vamos mandar o PDF dele no WhatsApp da igreja. Tem jeito? Mandar? É um livro que se chama Perfil de Três Reis. Quem já leu? Alguém já leu? Perfil de Três Reis? Ninguém leu? Jeová. Você lê numa sentada. Numa sentada, você lê ele. Tem umas 100 páginas no máximo. Ele vai tratar do perfil de três reis. Saul, Davi e Absalão. E é tão interessante que ele demonstra ali, o autor passa pelas fases de Davi e demonstra que o processo de Deus com Davi, o tempo pelo qual Deus permitiu com que Saul perseguisse Davi, e Davi passasse por dias amargos e difíceis na sua história, nada mais foi para que Deus matasse, preste atenção, o Saul 2 que estava dentro do coração de Davi. Davi tinha uma tendência muito grande a se tornar mais um Saul na história. Mais um rei que iria viver de maneira inconstante. Mais um rei que em um determinado momento da sua história abandonaria a sua vida com Deus. Mas Deus leva Davi para essa escola. Alguns acreditam que são 20 anos, da unção até a coroação. Saul persegue. Davi passa por problemas e dificuldades gigantescas. Deus os espreme, mas faz sair dele um bom azeite, um bom conteúdo. Nós olhamos para os Salmos e vemos a tamanha intimidade que esse homem tinha com Deus. A percepção de Davi sobre quem Deus é, o que Deus faz, e sobre o que o mundo é, e sobre como o mundo funciona. Esse homem se rende em adoração a Deus. Nós vemos ele compor a grande maioria dos salmos. Ele é um poeta. Ele é um adorador por excelência. Davi também tem um senso profético gigantesco. Se você ler Salmo capítulo de número 22, você vai ver Davi falar do pré-cruz, do servo sofredor. Você vai ver Davi descrever algumas coisas, assim como também Isaías escreve no capítulo 53 de Isaías, coisas extraordinárias acerca da cruz. Mais de 1000 anos antes de Cristo. Davi é esse homem ungido por Deus. Tem esse senso profético. É um rei, um guerreiro por excelência. Um homem que o Senhor disse que ele era um homem segundo o seu coração. Uau! Uma história inspiradora para todos nós. A ponto que nos dias de hoje a gente pergunta para os crentes, quem que inspira a sua vida? Ele diz o seguinte, olha, Davi, Pedro ou Paulo. São as 3 pessoas e talvez Davi ganha disparado de todo mundo sobre aquele pelo qual mais inspira a vida das pessoas na sua história. Mas é tão interessante, meus irmãos, que em um momento da vida de Davi, Davi tropeça. Preste atenção. Em um determinado momento da sua vida, ele falha e falha feio. Ele erra e erra feio. A ponto de termos repulsa de Davi. Se nos fosse apresentado só os erros de Davi, talvez ele seria a pessoa que nós menos teríamos apreço na Bíblia. Mas Davi, em um determinado momento da sua história, quando todos os reis deveriam sair para a guerra, diz que Davi ficou em casa. Era época de batalha, de luta. E aquela vez Davi falou, eu não vou lutar, vai vocês. E sabe que hora que ele levanta da cama? 12:00. Levanta. Talvez ficou lá na cama, no WhatsApp, umas 2 horas, no Instagram, rolando a barra. E ele levanta ali, cansado de não fazer nada, e olha da sua janela, do seu terraço, e vê uma linda mulher tomando banho. Ele manda perguntar quem que é essa mulher. Essa mulher é Betseba. É a esposa de um dos principais guerreiros do exército de Davi, um homem chamado Urias, o Etita. Ele não era nascido na nação de Israel, ele era eteu, mas ele se transformou em cidadão de Israel. Colou a mão na espada, lutando pelo povo de Israel e por Davi. Um homem pelo qual, meus irmãos, tem um caráter absurdo. E Davi põe os olhos naquela mulher, adultera com aquela mulher. E como se não bastasse, preste atenção, ele engravida ela. E Davi quer tampar o seu erro.
Aliás, ele é o rei. Ele manda chamar o marido. Poxa, vou mandar ele embora para casa, ele vai se deitar com a esposa dele, vai nascer um menino, o menino vai ser filho dele, e eu vou seguir a minha vida com o meu erro encoberto. Ninguém vai saber de nada. Então manda chamar Urias da guerra, manda chamar Urias, Urias vem. Davi diz, meu filho, vai para a sua casa, descansa, fica com a sua mulher, se deita com ela, fica em paz. Aquele homem vira para Davi e fala assim, de jeito nenhum. Meus irmãos estão lá batalhando, lutando, e eu vou para casa comer, beber e me deitar com a minha mulher? Não, meu Senhor, eu não posso fazer isso. Meu Deus. Davi manda trazer vinho e embebeda daquele homem. Agora vai dar certo. Ele vai para casa e vai resolver tudo. Mas ele se assenta na porta do palácio e não vai embora. E Davi precisa tomar mais uma decisão. Mais um abismo, mais uma janela vai se abrir na vida dele. Davi escreve uma carta para Joabe. Joabe, deixa Davi, deixa ele na frente de batalha. Urias na frente de batalha. Quando ele estiver à frente guerreando, os amonitas, você se arreda, tira o exército, deixa ele sozinho para que ele seja morto. E aquele homem leva a carta com a sua sentença de morte para o comandante do exército. E tudo está resolvido na vida de Davi. O homem está morto, a mulher está livre. Agora ele pode se casar com Betseba, ter aquele filho tranquilo e tudo resolvido. Só que não. Só que Davi, ele pertence a Deus, e a sua história está nas mãos de Deus, e os seus dias estão sendo escritos e guiados por Deus, como ele mesmo diz em Salmo 139. E é tão interessante que nesse processo, ele diz o que acontece na sua vida. Ele acha que o seu problema, que o seu pecado, que a sua falha se resolveu, mas não resolve o problema do pecado, encobrindo ele com outro pecado ou com um jeitinho. Não. Sabe o que Deus faz? Verso 3, olha comigo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Resumindo, a minha vida acabou a partir do momento, não que eu pequei, olhe para mim, não que eu falhei, está dizendo, não foi no momento do meu tropeço, do meu erro que acabou a minha vida, mas a partir do momento que eu calei os meus pecados. Que eu ocultei a minha transgressão. Esse homem tão cheio do Espírito Santo, Davi, um homem tão inspirado por Deus na sua história, o cara dançou, gente, de maneira tão ungida, assim dizendo, diante do povo de Israel, quando a Arca da Aliança entra, que ele dança só de shortinho, tira a roupa, ele se lança diante de Deus em alegria, em expressão. Mas esse homem agora não tem mais alegria de viver. Ele não tem mais vigor, ele já não tem mais saúde. Ele não tem mais desejo de seguir a sua vida. Os seus ossos, diz ele, olha, eles estão envelhecendo dentro de mim. Eu estou gemendo todo dia. E a mão de Deus está pesando sobre mim. E o meu vigor, aquele homem guerreiro, batalhador, valente, secou como na estiagem. Esse ano estamos vivendo um ano chuvoso, mas normalmente essa época é a época da estiagem. Estive na roça essa semana, tirei 4 dias de folga, e chegando lá, toda a pastagem estava crespa, em cor de palha, seca, por falta da chuva. Não adianta plantar nada agora. Ninguém estava plantando nada agora. O gado está magro,
Os animais estão menos robustos, porque está na estiagem. E Davi está descrevendo, olha, o meu vigor está dessa maneira. E aqui, meus queridos, nós nos deparamos com a encruzilhada da nossa vida. Entre esse texto antigo e nós, ouvintes contemporâneos. O que isso quer dizer para nós? Davi está dizendo aqui que a sua vida acabou em um determinado momento. O seu prazer de viver e a sua alegria acabou não em si, quando ele pecou, mas diz ele, enquanto eu calei os meus pecados. Nós sabemos na história que Davi é confrontado pelo profeta Natã, que traz para ele uma parábola. Ele provoca o coração de Davi, preste atenção. Ele causa uma empatia dentro do coração de Davi para provocar e para confrontar o pecado dele. Ele fala de um homem, você bem resumido, que tinha um único carneirinho, cuidava dele como membro da família. Imagine você hoje que tem seu cachorrinho, seu pet, né? Alguns aqui chamam até de filho já, né? É filho, que a coisinha, está lá dentro de casa, participa. Aí vem alguém de fora e pega o seu cachorrinho, que já tem um tanto de cachorro, vê um amigo chegar, toma o seu cachorrinho e dá lá o seu pet para aquela pessoa. E você fica sem ele. Davi resume isso mais ou menos assim, falando de um cordeiro que tinha um homem, e o outro que tinha vários, vai lá, o toma e oferece para outro. Aí Davi fica nervoso, olha, mande que ele seja restituído tantas e tantas vezes, e o que fez isso, aconteça isso e aquilo. Davi fica irado, fica bravo. E o profeta Natã diz, Davi, esse homem é você. Davi, você tinha Israel inteiro para você poder casar e ter. Para que você foi tomar a mulher de Urias e mandar matar ele, Davi? Davi cai de joelhos, se prostra e diz, eu pequei. Eu mereço a morte. São as palavras de Davi nesse momento. Mas o profeta diz, olha Davi, o Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou, calma. E é tão interessante que começa esse processo na vida de Davi, tem consequências terríveis o pecado de Davi, preste atenção. Mas ele compõe esse salmo. Um salmo que nos deixa um desafio de recomeço. Uma esperança que podemos recomeçar e começar de novo diante de Deus. Não uma legalidade para nós, olha, vamos fazer tudo errado, e se der errado lá na frente, não tem problema, Deus é misericordioso, a gente começa de novo, Deus perdoa os pecados e dá tudo certo. Não é com essa intenção de coração que Deus quer que tenhamos, mas para você que talvez está aqui hoje, e precisa de Deus um novo tempo, talvez você que errou, e errou feio, e precisa recomeçar a sua vida, confessar algumas coisas, ou talvez você que abandonou o seu primeiro amor com Deus, a sua paixão ministerial, você que abriu mão do chamado de Deus e agora está parado, está sem vida, está sem esperança, ou talvez você, porque por conta de homens, de pessoas, deixou para trás sonhos, uma história com Deus, uma vida que Deus estava conduzindo e encaminhando você, e precisa hoje recomeçar. Aqui nós encontramos alento e uma palavra de Deus para as nossas vidas. E a primeira coisa que nós precisamos, e a mais importante, a primeira aplicação é: reconheça e confesse os seus erros. Amém? Reconheça e confesse os seus erros. Olha o que Davi fez, verso de número 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi reconheceu que ele errou. Preste atenção, meus irmãos. Eu tenho um pensamento um pouco pragmático
mas de resultados concernente a algumas áreas da vida. Talvez você não sabe o significado dessa palavra, né? São resultados práticos, assim dizendo, acerca de muita coisa da vida. Olhe para mim. Eu não acredito que uma mudança de calendário pode mudar a nossa vida, simplesmente. Entrei para o ano 2020, uau! O ano das promessas, aleluia! Vai cumprir tudo, vai fazer tudo que tem para fazer, porque virou o ano. Agora passou que é tempo difícil. Passou de 2017 para 2018. Agora eu fiz 30 anos, vai ser um tempo novo. Ok? Pode, mas na grande maioria das vezes, meus irmãos, nada muda se nós não mudarmos. Não há recomeço na nossa vida por conta de uma virada de calendário, porque você mudou de emprego, porque você mudou de casa, porque nós mudamos de igreja e vai tudo acontecer bonitinho. Nada vai mudar se o nosso coração não começar a mudar. E o processo para a mudança começa no reconhecimento dos nossos erros. Porque não é fácil. Fala que não tem um duelo lá na sua casa para quem que errou, marido e esposa. Sei que você é muito crente, meu irmão, porque lá em casa tem. O difícil é aceitar. Fala assim, ó, o problema sou eu. O maior desafio, o maior problema das nossas vidas não são as pessoas. Olha a vida de Davi. Cheio de problemas, desafios. Davi não ficou atribuindo, porque isso aconteceu, porque Saul está me perseguindo, por conta disso. Olha, José, meus irmãos me jogou dentro da cisterna. Dona, você está querendo deitar comigo, não tem jeito não. Deus está guiando a minha vida e os meus dias. Davi reconheceu aqui, eu pequei, eu errei. Como que você vai se arrepender se não há reconhecimento do erro? E aqui, meus irmãos, nós entramos nesse lugar desafiador para o nosso coração. Se nós queremos crescer espiritualmente em Deus e no nosso relacionamento com pessoas, e Deus nos confiar autoridade diante de pessoas, e na nossa vida, e na nossa casa, nós vamos precisar passar por esse processo de quebrantamento, de reconhecimento e de arrependimento constante e diário. Tem gente que tem desculpa para tudo. Tudo dá uma desculpa. Mas não percebe que a vida está parada no mesmo lugar. É como um cachorro que corre. Pegou! O que pegou? Pegou o rabo. Machucou. Mas consegue explicar, consegue justificar tudo isso, consegue trazer uma razão pela qual isso aconteceu, mas não consegue chamar a responsabilidade para cima e dizer, o problema sou eu que tenho falhado nessa área, sou eu que tenho sido impaciente no meu casamento e tenho azedado as noites na minha casa, sou eu que não tenho controle sobre o meu dinheiro, e gasto, me endivido, trago problemas para dentro da minha casa e problemas financeiros para a minha família e tento justificar isso com outras coisas. Sou eu que não tenho disciplina, sou eu que falo demais. Meus irmãos, é um desafio, porque a natureza humana, ela quer transferir a responsabilidade. O Senhor chama Adão, Adão, cadê você? Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi, eu tive medo, porque nós estávamos nus. Mas quem te fez saber que você estava nu? Senhor, a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. Eu estou fora disso. É a mulher que você me deu. Mulher, é a serpente. Olha como nós fazemos. Ai, Deus não está olhando para mim, talvez isso não é de Deus.
Transferimos a responsabilidade de Deus. Ah, porque as pessoas que estão à minha volta, que fazem isso, eu casei com a pessoa errada. Ah, porque fulano, porque ciclano, porque a família, nossa, dos pais dela é assim, os meninos é desse jeito. Nunca é o pai frouxo. Aí a gente vai e transfere. Aí manda para outra, aí a mulher, oh não, o problema é o diabo, é o inimigo. Pô, pastor, o inimigo tem se levantado. O maior inimigo nosso é aquele que a gente vê todos os dias diante do espelho. Meu irmão, você quer recomeçar? Toma uma dose gigantesca de responsabilidade e de reconhecimento espiritual. Seja capaz de confessar. Seja capaz de reconhecer os seus erros e suas falhas. É um desafio para todos nós. Ao sermos confrontados e colocados contra a parede, dizer: o problema sou eu. Mas o caminho do recomeço e da mudança na nossa vida, preste atenção. O caminho da mudança na nossa vida é o caminho do reconhecimento. E nós vamos praticando tanto essa justificativa com as pessoas, que o teor da nossa oração com Deus já não é mais um teor de choro, de quebrantamento e de busca por um lugar de arrependimento. Oh Deus, perdoa os meus pecados. Tu sabes todas as coisas. Ele peca no varejo, né? E quer pedir perdão no atacado. Perdoa tudo. Não nos leva, Deus. A minha fala tem sido enfada de mal, e as coisas que eu tenho dito têm prejudicado outras pessoas. Pai, me perdoa, porque eu não estou conseguindo dominar a minha boca e o meu coração do mal. Deus, eu estou estragando o meu relacionamento com a minha esposa. Eu tenho errado, Pai. Tenho optado por um caminho errado e não tenho conseguido. Meus irmãos, se nós trilhamos esse caminho de reconhecimento, de arrependimento, há perdão de Deus para a nossa vida, há oportunidade de recomeço, a restauração da nossa alegria, da nossa paz, a força espiritual para a gente levantar, para a gente poder seguir, há um revestimento de Deus para a nossa história, no arrependimento, no quebrantamento, no reconhecimento das nossas falhas e no endireitamento das nossas veredas. Ah, esse lugar. Eu vejo pessoas com a vida travada. Anos e anos e nada muda e está travado, meu irmão. E não é que você está vendo como Davi, problema na vida de Davi, mas o cara está indo. Está seguindo. Não. Ano e mais ano e está tudo parado, tudo travado. Domina a bola no peito. Se responsabiliza. Isso é muito importante para sabermos aonde temos que recomeçar e o que precisamos fazer diferente na nossa história. Eu quero finalizar esse ponto. Um dia eu chego em casa e a Gleice, sentada no sofá, fazendo o seu devocional. E tão rapidamente ela me pergunta, falou assim: amor, deixa eu fazer uma pergunta. Como você me avalia como esposa? O que eu preciso melhorar como esposa e como mulher? O que você percebe que ao longo dos anos eu não tenho conseguido mudar? Meu irmão, aquilo congelou minha espinha. Porque eu não estava armado de razões para poder jogar a culpa nela e a responsabilidade sobre ela. Mas era num momento racional. E eu entendia também espiritual. E eu confesso que eu comecei a buscar o que realmente ela precisava. Não aquilo que nos calou dos momentos que as coisas não saem como a gente quer, a gente fala com o outro. Aquela parcela caiu,
gigantescamente. Mas o principal, preste atenção, não foi responder a ela a sua pergunta. O principal foi ter coragem de retornar a pergunta para ela e ouvir dela, naquele momento preciso, sábio, de Deus, o que eu precisava ouvir, porque ia doer. Tomar aquela pedrada na cara, de volta. E botar a sacola na viola, como diz o mineiro, e baixar a bola. E naquele momento foi um momento tão importante para nós. Doloroso, mas importantíssimo. Importantíssimo. Sem reconhecimento, confissão e quebrantamento, sem saber aonde nós erramos, nós não vamos passar de fase. Quem quer passar de fase e começar de novo? Amém, gente? Vai passar por esse processo. Após isso, Deus abre uma porta importantíssima. Olha a conclusão de Davi, verso de número 6. Veja comigo. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Olha que lindo. Em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu escudo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aleluia. Um recomeço precisa ser marcado por uma profunda intimidade e busca com Deus. Amém? Amém, irmãos? Olha o que ele diz. Recomeço, olha. Então, olha a consideração que ele faz. Olha a palavra que ele usa para começar uma espécie de... Ele começa com uma colocação, como os Salmos, ele sempre faz uma afirmação no início, desenvolve o tema e termina com essa mesma afirmação e louvor a Deus. Ele começa com afirmação e louvor a Deus e termina com afirmação e louvor a Deus. E nos entrementes, ele desenvolve o porquê de tudo isso. Ele fala da sua confissão, do seu perdão, da sua restauração. Mas ele não fala, eu não volto para viver as coisas da mesma maneira que eu estava vivendo. Sendo assim, então, após isso, todo homem piedoso, aquele que já foi perdoado, que teve a oportunidade de recomeço, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Meus irmãos, o maior problema dos nossos pecados, das nossas falhas, preste atenção, é falta de Deus. O problema dos nossos tropeços da vida é porque falta unção, falta Deus, falta graça do Senhor naquele momento da nossa vida. Davi está dizendo, eu vou buscar, eu vou colocar e aplicar o meu coração mais em Deus, porque quando as muitas águas se levantarem, e elas vão se levantar. Que muitas águas são essas? Tribulações, tempos difíceis, tentações, dificuldades, elas vão vir na vida de todos nós. E essa que veio na vida dele, o abateu e o derrubou. Ele está dizendo assim, eu vou fazer súplica, eu vou buscar Deus, eu vou colocar a minha vida nos pés do Senhor. Então, quando ela vier, ela não mais vai me afogar, mas eu terei no Senhor um refúgio, um esconderijo, eu estarei guardado no Senhor. Meus irmãos, o problema da humanidade é falta de Deus. O problema em si, nosso, não é passar pelos problemas, pelos pecados e as dificuldades. O problema de tudo é a condição de coração que temos naquele exato momento que estamos passando pelo que estamos passando. Porque se estamos fortalecidos, passamos como diz o Lázaro, passamos dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas meus irmãos, se o nosso coração está diante do Senhor, está distante do Senhor, ele é incapaz de perceber aquilo que Deus está fazendo. Você quer recomeço? Começar de novo? Tenha disciplina. Amém? Meu irmão, sem disciplina, você não será ninguém.
eu e você, vamos sempre caminhar no mediano, no medíocre, para baixo. Mas se colocamos o nosso coração em Deus, o buscamos, a nossa história muda. E o terceiro ponto, veja comigo, verso 8. Instruir-te-ei, olha que lindo, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Verso 9, olha o que ele está dizendo para quem está ouvindo. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Com muito amor, com muito carinho, vira para a pessoa, se for um homem, você vai chamar de cavalo. Se for uma mulher, pode falar uma mulinha. Fala assim, meu irmão, não seja um cavalo. Não seja uma mula. Fala com ela, não seja uma mula. Essa semana, fazer uma cavalgada com meu cunhado é pastor também. Nós estávamos na roça e ele, foi a primeira vez que ele montou. E ele assim, com aquele medo, com aquele pavor. E eu disparava o meu cavalo na frente dele, para ver o cavalo dele disparar, e ver ele gritar, e ver ele ficar apavorado, e eu ri, e ri. E foi algo assim, lógico que não colocando a vida dele em risco, nem nada. Mas ele não sabia frear o cavalo. Ele não sabia usar aquele freio que estava na boca do cavalo, que fazia com que ele parasse, o respeitasse. Olha o que o salmista está dizendo. Não seja como um cavalo, como uma mula sem entendimento. Qual que é o problema do cavalo? O cavalo dispara. Qual que é o problema da mula? A mula empaca. Conheço um amigo que já puxou uma mula por quase 5 quilômetros. Ele montava na mula, a mula parava. Batia o pau na mula. E fazia todas as covardias possíveis para a mula andar. A mula não andava. Ele descia da mula, puxava a mula andava. Tudo menos ele em cima. E o salmista está dizendo, não seja um cavalo que vai com sua vida disparada. Sai fazendo as coisas de qualquer maneira. Uma vida inconsequente. Para com isso. Não está vendo que isso traz problema para a vida? Não seja uma pessoa tola que tem que pôr freio na boca. Tem que tomar porrada na vida o tempo todo para aprender. E nem muito menos uma mula que fica empacado, com medo. Teimoso. Mas o que ele está dizendo? Busca entendimento, sabedoria, inteligência. Meu irmão, olha o que ele está dizendo, o Senhor está dizendo. É uma palavra como que para o Senhor. Da segunda pessoa do Senhor para nós, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. No recomeço, nós precisamos de buscar mais sabedoria para a nossa vida. Amém? Amém, gente? O povo de Deus está ficando para trás. Era para ser o povo mais esperto do mundo. Por quê? A sabedoria da vida está na mão dele. A palavra do Altíssimo. A interpretação da vida está aqui, meu irmão. Mas pensa num povo que está empacado ou disparado, sem viver o time de Deus. E a sabedoria, o entendimento, a palavra de Deus no nosso coração, o entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida, vai mudar a nossa história, vai guiar os nossos dias, nesse tempo de recomeço, nesse tempo de Deus para nós. Então busque de Deus sabedoria, busque de Deus uma palavra que te norteie. Senão a gente vai para o mesmo caminho. Rick Warren escreve em um de seus livros falando sobre igreja, que uma igreja, ela não cresce só por uma pregação fiel das Escrituras, mas que sem pregação fiel, ela não vai crescer. Ele diz, olha, ela não vai crescer só se ela orar. A igreja que ora é um mito, que a igreja que ora, ela cresce, ela é saudável, é um mito. Mas a igreja que não ora também não cresce e não fica saudável. O que é que ele diz que uma igreja vai crescer e avançar? Através de sabedoria
inteligência e conhecimento. É o que Provérbios diz. Sabedoria, inteligência e conhecimento. A gente quer novo tempo na nossa vida, quer mudança. Mas queremos ser o mesmo tipo de pessoa que pensa da mesma maneira, que tem a mesma visão da vida e das coisas. Não vai. Meu irmão, a nossa vida passa aqui, ó. Olhe para mim. A nossa vida passa aqui, ó. Se não mudar aqui, não muda o coração, não muda os dias. Vai continuar correndo nas mesmas coisas, vendo a vida se repetir da mesma maneira. Mas busque direção de Deus para o tempo novo, de Deus para as nossas vidas. Tempo novo fazendo coisas velhas, não dá. Tempo novo tem que ter mentalidade nova. Eu não sei quanto a você, mas eu quero crescer, eu quero avançar, quero ser melhor. Quero viver uma história extraordinária com Deus. Quantos querem viver isso? Eu ministro isso sobre a sua vida, meu irmão. Recomeço, tempo de busca para Deus, tempo de quebrantamento com Deus, tempo de ser mais inteligente, tempo de ter uma percepção maior de Deus, tempo de parar de ficar espiritualizando demais o que não é para espiritualizar, mas ser sábio, ter uma visão estratégia. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha família? O que o Senhor quer dos meus dias? Deus, eu quero cumprir o que o Senhor tem para a minha história. Sabe por quê? Porque o Senhor quer, verso de número 11, que nos alegremos. Olha o que ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. A vida, meus irmãos, ela é fascinante. Ela não é uma coisa chata, é uma coisa monótona. É uma coisa extraordinária. Nosso Deus é um Deus de novo. O nosso Deus é o Deus do extraordinário. O nosso Deus é um Deus que nos dá capacidade para viver e viver e viver o melhor dele para a nossa vida. E olha o que ele começa dizendo: bem-aventurado, bendito, abençoado, felicitado, alegre é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Há bem-aventuranças, há alegria para aqueles que recebem de Deus uma oportunidade de recomeço. Eu quero e oro para que Deus invada os nossos corações e a nossa vida como igreja, para viver esse novo de Deus. Nada muda se nós não mudarmos. Amém? Amém? Faço um desafio para você que está aqui, homem. Seja homem de verdade, cara. Seja macho. Um dia eu vi um policial que era das nossas igrejas, lá em Vespasiano. O pastor chamou ele para fazer uma oração depois daquele período de louvor. Deus falou assim: vem cá, irmão. Chamou ele. Ele era policial civil, todo mundo conhece. Homem sério. Olha, aquele momento de fogo da igreja, do louvor, aquele irmão sobe para tudo. Ele diz o seguinte: eu não posso fazer essa oração aqui sem antes consertar com a minha esposa. Antes de vir para cá, eu feri o coração dela. Meu amor, me perdoe. Falei o que não devia ter falado com ela. Fiquei nervoso. Eu não posso subir aqui e orar sem acertar com essa mulher. Uau! Meu irmão, aquele cara foi homem demais, mais do que todos os bandidos que prendeu na sua vida. Ele matou a bola no peito, se responsabilizou. E hoje eu estou aqui lembrando daquilo que ele fez. Olha que interessante. Isso é ser homem. Reconhecer. Eu tenho falhado, eu tenho errado. Eu preciso. Mulheres, pare de dar desculpas. Pare de racionalizar. Reconheça. Chame a responsabilidade para cima, gente. Se a gente ficar racionalizando, nós não vamos mudar. Mas se a gente quebrantar, a glória vai vir. O novo de Deus vai ser derramado. E oportunidades dos céus
serão abertas sobre as nossas vidas. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos selar esse recomeço de Deus. Deus te trouxe aqui porque é tempo de recomeço para você. É tempo de recomeço para todos nós. É a oportunidade de Deus para a nossa história. Feche os seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Você vai começar a ver Deus impulsionar a sua vida de uma maneira extraordinária quando começar essa prática de confissão, de arrependimento, de reconhecimento, de entristecimento pelo mal, pelo erro, pela falha. Deus honra muito isso, meus irmãos. Deus honra isso. Deus dá oportunidade de recomeço a um coração contrito, a um coração quebrantado, a um coração derramado diante dele. A nossa vida pode ser melhor. Nós podemos ir além do que temos visto. Nós não podemos ficar aquém daquilo que Deus tem para nós. Nós podemos ir. Podemos ir. É tempo de começar de novo.